Nesse ano, a nossa pauta é a inovação. E nós já começamos 2022 trabalhando a inovação com o projeto do 5G, da nova lei de antenas. O projeto já está em tramitação aqui na casa, fizemos uma audiência pública. Vamos acompanhar a construção do Centro de Inovação aqui em Criciúma e desde a última semana faço parte, representando a Câmara de Vereadores, do comitê para a implantação do Centro de Inovação. Então a nossa pauta de 2022 é a inovação. O que tiver de inovação em Criciúma, lá estaremos, ao lado, participando e fazendo a nossa cidade crescer ainda mais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde às pessoas também que estão nos acompanhando aqui no plenário. Tá? Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Tá. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 19ª sessão ordinária do dia 5/4/2022, expediente. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE número 31/2022, de autoria do prefeito municipal. Indicação número 315/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 164/22, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicações números 316/22 e 317/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 165/22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicações número 318/22, 319/22, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento número 166/22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, Manuel Rosengue e Giovana Mondardo. Requerimento números 167/22 e 168/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação número 320/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimentos número 169/22 até 172/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Terminado o expediente, passamos à tribuna livre. Farão uso desse espaço, por solicitação do vereador Salésio Lima, o subcomandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Major Alberto Cardoso Schiella, a advogada doutora Gisela Ciccone, os quais discorrerão acerca da perturbação do sossego na saída das boates. Desta forma, solicito que adentre ao plenário e faça o assento junto à mesa diretora. Solicito ao vereador proponente, Salésio Lima, que faça uso da palavra, dando boas-vindas aos nossos convidados. Senhora presidente, cumprimentar a mesa, cumprimentar o nosso subcomandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Major Alberto Cardoso Schiella, seja bem-vindo a essa casa. Também a doutora Gisele Ciccone, seja bem-vinda à Casa do Povo. Cumprimentar os servidores, o sindicato que se faz presente nessa noite. Senhora presidente, procurado por alguns moradores e também por a doutora Gisele, sobre determinados perturbação de sossego que vem acontecendo na nossa cidade. É notório que vem acontecendo em todos os sentidos
em saídas de boates, e aí o limite do horário extrapola nas madrugadas, e aí dizer já desde já, comandante, que a polícia tem sim frequentado esses locais, mas eu vou deixar a palavra então para você poder debater sobre esse assunto, e aí depois os vereadores também que quiserem comungar e partilhar de algum acontecimento, fiquem à vontade. Obrigado desde já pela presença. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente para poder expor para vocês o que a gente está passando lá na nossa rua. E eu venho em nome de todos os moradores do edifício Somerville e alguns moradores ao redor de duas baladas, né? Duas boates, que seria a Boate Oz e a Boate Win. Não necessariamente as próprias baladas, porque a gente não escuta quando tem um evento lá dentro. E eles também possuem seguranças, então a entrada da balada, o evento em si, a gente não escuta nada porque o acústico deles é muito bem feito. Então o que eu venho pedir aqui e mostrar para vocês depois através dos vídeos, que eu acabei filmando durante as madrugadas, é na saída, quando eles acabam saindo da balada. E acontece praticamente um carnaval. Eu não sei, eu sou moradora desde junho de 2020. Então, eu não sei se eles já têm alguma rixa com os moradores ao redor, porque a polícia passa frequentemente. Só eu já chamei mais de 10 vezes numa noite. Eu acabo gravando tudo, né, salvando tudo no celular. A polícia vem imediatamente, eles param, baixam o som, eles levam caixa de som com Bluetooth, carros de som assim com um som muito alto, cornetas também, trompetes. Eles têm um carro que eles passam fazendo um estouro gigante e acorda todo mundo. E lá no meu prédio tem a Los Andes. Ela não pôde vir. Ela é avó de um autista. E quando isso acontece, dá para ouvir do meu apartamento, o menino começa a gritar. Muitas vezes ele começa a jogar as panelas no chão, dá para ouvir o berreiro que ele faz. Ela não pôde comparecer porque hoje ele não acordou muito bem. Então eu vim passar para vocês o que a gente vem sofrendo nas quintas-feiras e muitas sextas-feiras. Na Win e na Oz, na saída das baladas. A gente também vê os seguranças das baladas das duas que pedem para o pessoal ir embora, mas eles acabam ficando lá e fazendo todo esse transtorno. E a polícia, como sempre, passa, imediatamente eles baixam o som e muitos se evadem. 5 minutos depois que a polícia passou, eles voltam e fazem de novo. Então, a nossa reclamação é que seja feito algo para que a saída das baladas sejam de forma silenciosa, uma conscientização. A gente não quer que fechem as baladas, porque a gente não escuta o barulho lá dentro, o acústico é bom. A gente quer que tenha uma conscientização para a hora que eles saírem, eles não fazer essa baderna que acaba acordando todo mundo. Tá? Então, eu acabei filmando e trouxe aqui para passar para vocês. Eu narro, a polícia acabou de passar, agora eles vão voltar e vão começar a provocar a gente. Vocês vão ver o que aconteceu. O rapaz que saiu a hora que a polícia chegou, voltou, Agora eles vão começar a provocar a gente, 6 horas da manhã, tá? Saiu batendo, viu, É isso que dá, gente, A polícia acabou de passar. Vocês viram o que aconteceu? A polícia acabou de passar, eles voltaram, começaram a baderna e o cara bateu. Olha lá. Viram? É isso aí que dá, Então, eles fazem um cavalinho de pau. O meu apartamento, meu prédio é aquele laranja lá atrás. Foi isso que aconteceu. Essa é da sacada do meu apartamento. Ali é a saída de outra
festa que teve, ó. À direita vai estar o rapaz com o trompete, ó, se vocês prestarem atenção. Esse som não é da balada, tá? É o som do pessoal na rua dos carros, da caixa de som. Já, de manhã cedo, 5h30, 6 horas. Vai aparecer um carro de som vermelho. Quinta-feira, gente. Essa é a caixa de som que estava naquele carro que foi batido. Esse aí eu acho que é um carro que soltava um estouro que parecia uma bomba, gente. Sério. É aquele carro preto que tá dando a ré ali, ó. Lá próximo à sinaleira na frente que ele vai dar o primeiro estouro. Ó. Ele entra na contramão também. Ele vai entrar na contramão, vai dar o retorno e vai continuar com os estouros. Ó. Esses são poucos os vídeos que eu gravei. Eu não editei de forma correta, porque eu não sou expert nisso. Então, não foi somente nesses dias, eu estou, desde o ano passado, filmando. Tenho até mais aqui no meu celular. Então, é assim, ó. O pouco que vocês viram não se compara com o que está acontecendo ali. Tá? Então, tá bem grave. A polícia passa. Tem muita briga. Né? Teve uma briga esse final de semana. Eu não consegui filmar, só me relataram. Aí vem SAMU, vem polícia. Mas é só eles ir embora que começa tudo de novo. Então, eu estou aqui para pedir ajuda de vocês, a colaboração. Né? Tem muitas pessoas que trabalham no dia seguinte. E a gente não está reclamando das boates, e sim na hora da saída, essa maior fiscalização. Muito obrigada pela oportunidade. O Major Simão Scala poderia... pode ser aqui, se quer falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde também a advogada aqui que já fez a apresentação ali com relação a esta perturbação muito grave. Boa tarde a todos os vereadores, a todos aí que também estão assistindo. Realmente a perturbação
ela é o carro-chefe das ocorrências entre crimes e contravenções. O maior número de ocorrências são as perturbações. Então, a perturbação do trabalho e do sossego alheios. A gente chega a ter em torno de 70% no final de semana as ocorrências que são de perturbação. E aí essas ocorrências de perturbação, elas são muito complicadas, porque quando a polícia, a viatura, ela vai e se desloca numa residência, se desloca em determinado local para agir, né, nesse tipo de contravenção, o nosso procedimento operacional padrão, ele primeiramente, ele determina que haja uma mediação. Então, chega até o local, né, e busca tentar verificar se há uma mediação. Neste caso, é um caso que é um caso bastante grave. E difícil de constatação, né? A senhora mesmo falou, né? A viatura passa lá bastante, é difícil de constatação, de verificar quem é a vítima dessa perturbação. Então, tem que ter verificar a vítima da perturbação e quem é que está sendo o agente da perturbação. E quando a viatura é deslocada para esse tipo de perturbação, o que acontece? Os outros tipos de prevenção, que são furto, que é um dos problemas que a gente que começa a crescer também em Criciúma, ou roubos, né, piores, deixam de ser atendidos. Então, há em prol de atender as ocorrências de perturbação, há um trabalho que dá uma deficiência na prevenção do combate aos crimes de furto, aos crimes de roubos, né, e outros crimes que são crimes mais... são os crimes muito danosos, né? Não dizer mais, né? Mas são crimes também bastante danosos a toda a comunidade, a toda a sociedade. A perturbação, a gente começa a verificar a situação que quem está sendo perturbado é terrível, né? Está ali, aquele som ali, bate aquele som. Quem tem que trabalhar no outro dia, se acorda fora do horário, não consegue dormir direito, é bastante complicado. Isso, eu logo que sou natural de Criciúma, fiquei 10 anos em Araranguá, 3 anos em Sara e trabalhando há quase 2 anos em Criciúma. Mas aí vim morar no centro de Criciúma, faz 1 ano e meio mais ou menos que eu vim morar. E quando vim morar, eu comecei a sofrer esse mal. Alguns problemas que tínhamos com relação aos entregadores de lanche. Os entregadores de lanches, eles se cumprimentavam dando estouro na descarga. Então ele passava o outro, dava estouro na descarga. Assim, na Joaquim Nabuco ali, que coisa triste. Eu sei, mas que estouro, um estouro atrás do outro, vai ver, era isso aí. Aí o comandante, o tenente-coronel Sartor, fez contato, né, com representantes de entregadores aí e aumentou bastante a fiscalização em cima deles. Mas qual é o problema? O problema é que a partir do momento que ele dá aquele estouro, para a viatura ir atrás e abordar é difícil. Então, é muito complicado. O carro que passa na rodovia, ali na rua Araranguá, ou Joaquim Nabuco, na Avenida Centenário, está ali todos os prédios, ele passa com aquele som altíssimo ali, batendo, aquele batuque que ele entra no cérebro da gente, que parece que é uma batedeira, né, no cérebro da gente. O que acontece? É difícil de abordar, porque a partir do momento que a pessoa liga para o 190, a viatura vai deslocar onde é que está aquele veículo, né, até para identificar o veículo. Então, o que a gente pode fazer? Realmente, tem uma situação, né, ali tem uma balada. O problema não está sendo a balada, o problema está sendo as pessoas que frequentam. Quando eu falei da perturbação, que é o nosso carro-chefe, um dos maiores problemas, era a importância de ter uma conscientização forte em cima disso. Por quê? Porque a partir do momento que a viatura fica empenhada ali, por vezes 1 hora, quando não tem que retornar, e aí há essa dificuldade, então, de trabalhar esse crime. Há a necessidade de que as pessoas se conscientizem, efetivamente, dessa questão de perturbação, que a partir do momento que está perturbando, a partir do momento que coloca som altíssimo, que coloca som no carro, que fica andando
no centro da cidade, ele está prejudicando, ele está não só prejudicando as pessoas que estão ouvindo, mas ele também está prejudicando o policiamento, que pode ser a família dele que está sendo furtada lá, ou pode ser a família dele que está sendo vítima de roubo. Com relação a essa situação, o que eu estou respondendo pelo comando do 9º Batalhão, né, durante essa semana, a gente já vai providenciar um aumento na fiscalização ali na Rua Araranguá, né? Vamos trabalhar essa questão principalmente já no final da balada, porque há uma diminuição no número de viaturas naquele horário, ou seja, a partir das 4 horas. Por quê? Porque o número de ocorrências ele diminui bastante. Então, a gente nós trabalhamos com a demanda. A partir do momento que chega a demanda, nossas viaturas elas são distribuídas no terreno de acordo com a demanda, de acordo com a probabilidade de ocorrência. Então, quando chega na madrugada, como diminui o número de ocorrências, com essa diminuição de ocorrência, diminui o número também de viaturas que estão trabalhando. Então, principalmente nesse horário, né, no horário das 6 da manhã. Mas a gente vai fazer um trabalho pontual na busca de tentar identificar principalmente esses veículos, né, que estão ali, estouro e trabalhando e com som, e também vamos buscar uma forma ou de outra, e aí é importante, né, essa Casa do Povo aqui pensar em formas alternativas de conscientização, realmente de conscientização para que diminua esse número de ocorrências de perturbação. A palavra está livre para os vereadores, com a palavra o vereador Salésio Lima. Depois o vereador Manuel. Mais uma vez, cumprimentando e agradecendo ao Siquela, nosso comandante, a Gisele, todos que nos acompanham, os vereadores e as vereadoras. Falou muito bem, Siquela. Nós fomos pesquisar as normas aplicáveis nesses casos concretos e destacamos as leis de contravenções penais, que no seu artigo 42 determina que perturbar o trabalho ou sossego alheio e contravenção passiva de 15 dias a 3 meses de prisão e multa. Então, nós temos lá já. E aí, além disso, né, também fomos procurar no Código de Postura do município de Criciúma, na Lei 6.822/2016, que igualmente coíbe, pune com multa de 5 a 50 UFMs quem perturbar o sossego público com ruídos, som excessivos, desnecessários. Tudo isso nós já temos. Mas, além disso, nós pensamos, aí quando o senhor falou em trabalhar uma divulgação, eu até tenho já aqui, vou protocolar na casa essa lei, dizendo o seguinte: dispõe sobre a fixação de placas informativas de perturbação do sossego. Isso por dentro, por fora desses locais. No artigo 1º fica: as casas noturnas, boates, pubs, estabelecimentos congêneres instalados no município de Criciúma ser obrigados a fixar placas saídas do recinto, advertindo quanto à perturbação do sossego alheio. No artigo 2º, a placa terá, no mínimo, a dimensão de 70 centímetros por 50, e conterá no seu texto: perturbar o sossego alheio é contravenção penal passível de 3 meses de prisão e multa. Então, nós vamos protocolar essa lei já nessa casa, dando um pouco mais de contexto a tudo isso. E a minha colocação, e aí ela colocou muito bem a doutora, os estabelecimentos precisam trabalhar. Precisam trabalhar. E ela colocou muito bem que não é lá o estabelecimento, e sim as pessoas que saem de lá. Talvez a colocação do nosso comandante intensificar um pouquinho mais, talvez, né? Quando começa a acontecer isso, as pessoas começam a mudar de local, né? Vamos tentar um trabalho talvez um pouco mais penoso, mas precisamos fazer alguma coisa. Obrigado. Comandante, que ela quer fazer alguma colocação sobre isso, poderia a possibilidade de colocar uma viatura ali por mais tempo e começar a fazer essas multas? Isso. O que acontece? A perturbação, a lei de contravenções penais, nós tivemos aqui em torno de 937, se não me falha a minha memória, perturbações só nesse ano, no município de Criciúma.
carro-chefe de perturbações. No centro são 75 perturbações. Só que dessas perturbações que a gente consegue efetivamente verificar a vítima e verificar, apesar de ela ser uma ação pública incondicionada, hoje não há necessidade de representação, mas a gente tem que identificar quem é a pessoa que está sendo perturbada. E aí, identificando a pessoa que está sendo perturbada, tem que identificar e aí também identificar o autor, para a partir daí a gente prender ele, né, pela lei de contravenções penais. Aí nessa prisão cabe aí então, se ele assinar um termo de comparecimento ao em juízo, é lavrado um termo circunstanciado. Então, dessas 937, a gente tem 22 termos circunstanciados em Criciúma, no município de Criciúma. Então, a quantidade de ocorrências realmente na área central é a maior, né? São 75 só nesse ano. E aí vem em seguida também de alguns bairros no entorno da área central, como a Santa Bárbara, né? E aí entre os bairros mais distantes é a quarta linha com 28 perturbações. O que acontece? A gente tem que identificar. A gente vai fazer esse aumento de fiscalização por um determinado período na busca não solucionar, mas minimizar o impacto que as pessoas que frequentam essas baladas estão causando naquela comunidade. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Nós queremos registrar a presença do Fred da Defesa Civil e o Valmir também da Prefeitura também. Então, presidente, minha pergunta é a seguinte. Comandante, não é possível, porque normalmente essas pessoas estão sob efeito de alguma substância, álcool, outras drogas. Não tem como fazer assim intensificar mais a fiscalização no sentido de aplicar aí um bafômetro ou outros mecanismos que possa estar verificando esse indivíduo se está sob efeito de alguma substância, por exemplo? Isso já não inibiria um pouco? Exatamente. Na verdade, dentro dessa fiscalização, esse vai ser o reflexo, né? O reflexo das fiscalizações em prol da perturbação vai ter esse reflexo. A gente já fez inúmeras operações, com relação ao objetivo de lei seca mesmo, né? Então, lá nos términos das baladas. O que acontece? Esses problemas, eles ficaram em off, né? Eles ficaram por muito tempo adormecidos, né? Ou seja, durante aí todo o período aí de pandemia. Então, não vamos dizer que é natural, mas vamos dizer que eles tendem, né, a aumentar nesse momento. Então, nesses momentos, a partir do momento que vem surgindo a demanda, por exemplo, a gente trabalha de acordo com as estatísticas. Ou com estatísticas ou demanda pontual. Então, a demanda pontual, nós não vamos estar com uma viatura naquela área no decorrer por muito tempo. Ou seja, a gente precisa resolver aquele problema. E aí a gente vai ter operações de forma a buscar resolver aquele problema. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí a questão do álcool ali na direção, que é algo muito importante e que o reflexo de um acidente de trânsito como aquele ali que aconteceu, que poderia de repente ter batido em outro veículo ou numa família ou alguém que está saindo para trabalhar, né, poderia estar acontecendo isso, seria algo poderia acontecer algo imensurável, né? Então... Com a palavra, vereador Miguel Pierini. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos os vereadores e a todos que nos assistem. Ao Fred, um abraço. Primeiro eu quero parabenizar a doutora Gisele por ter essa coragem de vir aqui, né, e bater o pé. Inclusive, nesse teu prédio, por coincidência, mora uma outra Gisele, colega minha, e ela saiu desse edifício, devido a tudo que está acontecendo. Mas eu vou na mesma linha do vereador Rosengue,
né, de fiscalizar, tipo, fazer uma blitz, não necessariamente todas as quintas, não, uma quinta-feira nós vamos fazer uma blitz. E realmente penalizar. Quem é que não vê que eles estão alcoolizados ali? Eles estão alcoolizados e botando a vida aí de pessoas, né, indo trabalhar, enfim, pessoas... eu acho que o brasileiro ainda falta muito ainda para ser educado ainda. E talvez o bolso, eduque mais rápido. Era isso, obrigado. Com a palavra, vereador Márcio Darós. Senhora presidente, mesa, major, doutora. Então, a gente passou por essa situação, a gente vem passando por essa situação ali no São Luís, ali, bem desconfortável. Todo mundo entende também que passamos por 2 anos de pandemia, o pessoal estava realmente, tanto os frequentadores quanto os comerciantes, esperando essa oportunidade para começar a voltar à vida normal. O pessoal do loteamento da Ponte ali já não consegue mais dormir à noite. O Valmir está fazendo o trabalho dele, o problema não está em questão que muitos nos procuram dizer assim, a prefeitura tem que tirar o alvará, tem que diminuir o alvará, o município, o Valmir, ele vai lá, constata que o problema realmente não está nas boates. O problema está o pós-boate ou durante, porque muitas pessoas acabam não entrando, ficam pela frente e acaba tendo esses problemas todos. Eu não fico confortável de o proprietário do estabelecimento ele ter que pagar segurança na rua para isso. Isso é um dever do Estado. Isso é um dever da polícia realmente estar lá. Eu sei, Major, que vocês já relataram algumas vezes para nós da falta de efetivo, do que está acontecendo. Essa Câmara já teve em Florianópolis cobrando também isso, e através de requerimentos também. Então, a Polícia Militar, ela tem que... A responsabilidade dela, de qualquer maneira. Eu não consigo acreditar que o dono tenha que pagar. Eles estão fazendo isso, já está tendo efeito. Realmente, eles estão pagando seguranças na rua para fazer tentar amenizar um pouco. Agora, o respeito que vai botar com esse pessoal que já estão com o uso de álcool, droga ou outras coisas mais, é a polícia. No meu tempo, quando a gente era de menor ali, todo mundo conhecia aqui a 1051 aqui, já que morria de medo de andar à noite ali, se tivesse um documento que passasse a 1051, já o pau pegava. Então, hoje a polícia perdeu o poder dela de estar atuando, e a questão dela perder o poder, a questão do contingente, que a gente sabe que está reduzido, mas precisa sim estar intensificando aquela região ali. Está se instalando bastante, vai ser muitos pubs que estão por ali, muitos não têm esse problema, mas alguns estão dando trabalho para os moradores. Não os pubs, mas sim essa questão aí da baderna aí depois. Então, o que a gente pede realmente é que a polícia intensifique a ronda nesses locais. Obrigado. Antes disso, vocês têm o tempo do vereador Toninho, da Embralite, e Salésio Lima. O Márcio Darós, do Juarez também. Você gostaria de fazer alguma colocação sobre isso? Existem algumas questões com relação à arquitetura, né, do ambiente público. Então, eu vi algumas reclamações, por exemplo, de uma conveniência que tem no início da Desembargador Pedro Silva. E ali aquela é uma conveniência, simplesmente uma conveniência que as pessoas, em tese, era para comprar, sair, ir para suas residências, e elas permanecem ali embaixo, e naquele prédio existem pessoas de idade, pessoas que sofrem bastante com os problemas da perturbação, que o simples fato de as pessoas ficarem conversando e bebendo ali ao lado daquela conveniência, que fica quase em frente ali o campo do Criciúma, antigo piscinas que tinha ali. Então, o que acontece?
algo muito difícil para nós de fiscalizar, eu digo. A gente chega ali a viatura e aí o que acontece? Tá, as pessoas ali só mandando embora, não dá, porque as pessoas estão conversando, bebendo na rua e conversando. Com relação aos veículos, nós já fizemos inúmeras fiscalizações de lei seca e vamos fortalecer ainda mais, né? A partir do momento que eu sair daqui, isso já vai acontecer. A fiscalização e vai ser com o intuito de diminuir a perturbação e fiscalizar a quem está transitando ali alcoolizado, que é visível que isso está acontecendo. Então, mas a questão de arquitetura dos locais onde estão instalados, as pessoas, os simples fatos de saírem da rua, eu estava morando num prédio bem aqui atrás no edifício aqui bem atrás do terminal, e na frente tinha uma igreja. A igreja não tinha um som, mas a partir do momento que aquelas pessoas saíam da igreja, era impossível, não tinha ninguém no edifício que ficava em casa no horário, no culto, no momento do culto as pessoas estavam fora. Então, há uma necessidade, às vezes, de se preocupar com relação à arquitetura. A arquitetura do ambiente, a arquitetura urbana. Né? A arquitetura urbana, porque, dependendo do local onde está instalado, há algo muito complexo para aqueles moradores que estão ali. É isso que eu ia falar em razão da fala do vereador Márcio da Rosa Luzia. Então, nós vamos continuar, vamos fazer a fiscalização, vamos continuar fiscalizando do jeito que estamos e vamos fazer uma operação específica ali na rua Araranguá. Com a palavra, vereador Juarez Jesus. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, os nossos convidados, os colegas vereadores, o público que nos assiste aqui no plenário e através das redes sociais. Só para reforçar esse seu apelo, inclusive o vereador Nicola também participou de uma reunião com os moradores ali daquela região da Praça Domingos Sônego. Iasa Lavona. Os moradores ali, tem morador que quer vender o seu apartamento, não tem condições. Eu fiz um requerimento aqui, porque eles colocaram alguns itens que eles precisam, por exemplo, cercar a praça, porque eles acreditam que tem que fechar, em determinado horário tem que fechar devido à bagunça, eles não aguentam mais o barulho, o pessoal que fica ali fazendo as necessidades próximo à entrada dos apartamentos. Então, assim, realmente aquela situação ali é uma situação complicadíssima e a gente precisa, vereador Salésio, de um apoio da Polícia Militar. Essa questão a FANCRI também tem que nos apoiar, porque ontem nós falamos aqui, o prefeito colocou um projeto sobre os terrenos baldios. Só foi ele colocar aquele projeto que agora as pessoas vão ser multadas e vai ter que sentir no bolso, já começou a roncar as roçadeiras aí nos terrenos, cortando os terrenos, o mato dos terrenos baldio. E da mesma forma essa questão do sossego. Eles têm que sentir no bolso. Tem que ter uma fiscalização, o que o vereador Manuel falou, que tem que fazer, bafômetro, tem que ter essa mobilização nesse sentido. Se não tiver, não vai resolver. Então, é só para reforçar esse teu apelo, é uma necessidade mesmo, aquela região ali está sendo, eles não aguentam mais. Era isso. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Então, Paulo, deixa ele primeiro fazer uma colocação. Que ele não fez pergunta? Só rapidinho, na verdade, ali e aí surgiu essa, era até falado antes, agora que lembrei novamente. A Polícia Militar tem o ativo PMSC Cidadão. O pessoal ali da praça ali do Domênico Sônego, né, a praça da eles teve inúmeras situações, inclusive nessa casa aqui, que também é a Polícia Militar, teve o pessoal também lá procurando a Polícia Militar, e algo que é bastante importante, que a gente fez com alguns moradores ali do entorno, que outras pessoas individual procuraram também a Polícia Militar,
é que o aplicativo PMSC Cidadão, ele possibilita clicar no emergência, verificar o tipo de crime ou contravenção que está acontecendo, coloca ali o crime, contravenção, perturbação, e inclusive bater foto e filmar. A hora que faz isso, ele vai diretamente para a viatura. Aí a viatura vai chegar no local e a gente fez uma prisão ali na Domênico Sônego, uma prisão que foi excepcional, assim, aprendemos, né, porque era de menor, mas apreendemos ali o pessoal por tráfico de drogas. Pelo ato infracional, né, tráfico de drogas, né? Então, o que acontece? A perturbação da mesma forma. Abaixar o aplicativo PMSC Cidadão, baixou o aplicativo, vai lá, coloca ali a perturbação e o som, dá para botar foto, vídeo, coloca ali para que o 190 lá, naquele momento que ele vai despachar a viatura já tem conhecimento e já sabe aonde ela vai, porque a hora que ela chega lá com atendimento, sem a imagem, ela não vai ter aquela imagem que teve aqui. Ela vai chegar e vai ver o que está acontecendo. E aí? Ah, é tal veículo. Bom, o veículo, a hora que vê a viatura, ele já saiu. Ah, está parado, não tem ninguém no veículo. E agora? Então, a partir do momento que coloca ali, facilita e auxilia muito o trabalho da Polícia Militar na prevenção, né, para coibir, então, esse tipo de contravenção. Então, agora com a palavra o vereador Paulo Ferrarese, já cedendo o seu tempo também. Quero cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, aos nossos convidados, doutora Gisele, e também o nosso comandante Siquela. Parabéns aí pela iniciativa, doutora, porque, na verdade, precisamos aí com ações importantes. E a Polícia Militar, comandante Siquela, tem muita confiança, e a Polícia Militar tem uma equipe realmente que faz um trabalho aí de organização e resultados, né? Eu vim trazer uma ideia que foi feita lá atrás, na rua Antônio Carciatori, que é lá na Mina do Mato, lá em cima do morro. Muitos tratam do mirante da cidade, e lá era um transtorno à noite, muitos carros com som alto, estacionando contramão, jogando lixo, tomando, bêbados lá. E eu fui várias vezes lá com a polícia. A DTT foi muito parceira, porque a DTT instalou as placas de proibido som, proibido estacionar, porque a polícia disse: nós não podemos multar se não tem uma placa proibindo. Na verdade, a DTT foi muito parceira, o Gustavo foi parceiro, e a Polícia Militar fez um belo trabalho. Hoje o resultado é 10, não acontece mais transtorno, parar de reclamar, só tem que agradecer. Então, acho que é uma ideia também de nós, vereadores, quem sabe, vereador Salete, tratar isso, quem sabe, juntamente com a Polícia Militar, e quem sabe colocar algumas placas para ajudar dentro do que for necessário. Mas parabéns pela iniciativa, eu acho que é isso mesmo, temos que cuidar da nossa cidade. Parabéns e estamos juntos aí para aquilo que der e vier. Um abraço. Quer fazer alguma colocação sobre as placas? Lá deu bastante certo, né? As placas lá, a gente teve uma fiscalização bastante intensa também, para que realmente solucionasse aquele problema que tinha lá de perturbação, que eram bastante ligações também. Mas essa questão de buscar realmente a solução para os problemas, isso é bastante importante, né? Como a advogada veio aqui, buscando solução para aquele problema ali. E é dessa forma mesmo, a Polícia Militar é parceira, né? E vai estar sempre junto com esta casa, junto com a comunidade, aqui os legítimos representantes da comunidade, né? Para buscar solucionar e buscar resolver, para que a gente viva sempre em harmonia, buscando a paz social sempre. Algum vereador gostaria de fazer? Não, só para ver se tem mais algum vereador que... Então, a doutora Gisele, por favor. Novamente, eu quero agradecer. Quero agradecer a oportunidade. Não pode, não.
Novamente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, ao Salésio, que eu incomodei ele muito, enviava os vídeos até de madrugada, e muitas vezes eu dormi com a roupa da academia, de tênis, porque eu queria pegar o momento exato para poder filmar, para poder bater foto. Porque é o que acontece, a polícia vem, eles param com o barulho, e depois eles continuam. E eu sou uma advogada com sangue nos olhos. E eu disse, eu vou ficar na minha janela, eu vou dormir com a roupa, com o tênis, e foi o que eu fiz. Então, eu consegui essas filmagens. Porque quando a gente fala, é difícil visualizar, né, o quão barulhento é. E eu volto a dizer que não é dentro da balada, é na hora da saída. E eu vejo os seguranças tentando pedir para eles ir embora, mas aí eles vão saindo fazendo cavalinho de pau, buzinando. Então, meio que eles fazem isso como uma vingança, né? Essa parte de fiscalizar com a lei seca vai ser muito bom, porque aí vai afastar esse tipo de pessoa, né? Porque não é a maioria. Não vou generalizar, mas eu peço encarecidamente a ajuda de vocês, né, da Polícia Militar, para a gente estar amenizando essa situação, né? Então, eu falo aqui em nome de mães com filhos com síndromes, em nome da Los Andes, que tem um neto autista, e esse mês é o mês do autismo. Então, eu agradeço e peço a ajuda de vocês. Muito obrigada. Gostaria que o subcomandante Siquela também fizesse suas considerações finais. Voltando, então, a dizer que a Polícia Militar é parceira para a busca constante, né, desses problemas de crimes e contravenções, ou demais problemas que, às vezes, problemas que não são policiais, mas que influenciam diretamente na segurança pública. E é dessa forma que a gente vem trabalhando. A gente trabalha uma busca preventiva constante e uma busca repressiva. Então, trabalha reativa e proativamente na busca de tentar diminuir e trazer sempre um equilíbrio desses problemas que tem no município. É dessa forma, a comunidade, ela buscando, ela cobrando efetivamente dos órgãos públicos, é dessa forma que a gente vai estar sempre trabalhando assim, né, como esta casa também. Então, a Polícia Militar é parceira da comunidade, é parceira dessa casa na busca da solução de problemas. Então, tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Gisele e agradecer por ter aceito, comandante Siquela, ter aceito o pedido do nosso vereador Salésio Lima e dessa casa para estar vindo hoje aqui prestar esses esclarecimentos e com certeza, nós vamos encontrar, junto com a Polícia Militar, uma solução para o caso de vocês. Os trabalhos estão suspensos por até 10 minutos para que nós possamos nos despedir dos nossos convidados e também nós estarmos atendendo os funcionários públicos de Criciúma. As eleições de 2022 já estão chegando e eu não quero que decidam por mim. Por isso, já emiti meu título de eleitor de forma totalmente remota. Você sabia que jovens que têm 15 anos, mas que irão completar 16 anos até outubro, que é a data das eleições, já podem emitir o seu título de eleitor no site do TSE? Basta acessar o site do TSE no seu celular, clicar nas 3 barrinhas no canto superior, em eleitor e eleições, e no último tópico, título de eleitor. Aqui você procura pela aba, tire ou altere seu título. E logo em seguida, pelo tópico escrito faça seu requerimento, onde você vai iniciar seu atendimento à distância. Escolha a sua UF para atendimento, ou seja, o seu estado. E logo depois, clique em próximo. Aqui você vai ler todos os documentos obrigatórios, clique em próximo e logo em seguida, preencha no título de eleitor a opção não tenho, caso você não tenha. Depois é só preencher o cadastro e anexar os PDFs necessários. Compartilhar este vídeo com um amigo que também precisa de ajuda para emitir o título de eleitor. E até a próxima dica! Eu vim votar. Mas você não vota? Você é mulher? Como assim? Nossa, nos dias atuais, esta situação realmente pareceria um absurdo.
Mas até 1932, nenhuma mulher podia votar no Brasil. Isso porque as mulheres só conquistaram o direito de votar no país no dia 24 de fevereiro daquele ano, há exatamente 90 anos. A vitória foi decretada pelo então presidente Getúlio Vargas. E em 1933, foi a vez das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. E aí as mulheres puderam votar e serem votadas pela primeira vez. A Constituição, que entrou em vigor em 1934, consolidou o voto feminino. Prontos para mais um Câmara na Rua? Desta vez, nós queremos saber o porquê só 10% dos jovens tiraram o título de eleitor. Confere com a gente! Não, porque eu não sei como tirar e eu ainda não tive tempo de fazer. Eu ainda não tirei o meu título de eleitor, porque o site não está conseguindo aceitar um dos documentos que são necessários. Não, ainda não fiz, porque eu ainda não tive tempo pelo site do TSE. Mas você, sabe a importância de ter o título de eleitor? É muito simples. Com ele, você tem um direito que ninguém pode tirar de você: decidir os seus representantes. Neste ano, vamos escolher o presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Reabertos os trabalhos, nós vamos dar a continuidade no horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, minha questão de ordem é para retirar o requerimento de minha autoria, número 170, que está na pauta. Atendido de plano, excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, a questão de ordem é para encaminhar os nossos sentimentos, as nossas condolências à família do deputado Comim, que perdeu o irmão Jackson, né, um conhecido antigo nosso, e que merece realmente essa manifestação dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Muito bem lembrado e atendido de plano, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Declina. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Você dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, quem nos assiste também pela TV Câmara. Uma reunião que tivemos há poucos dias, dentre outros assuntos, nos foi apresentado que o município de Criciúma, senhora presidente, em relação a outros municípios, Chapecó, Itajaí, tem o menor imposto da cidade. Entendemos também que o Executivo não pretenda aumentar o valor do IPTU, mas também algumas pessoas, em outros tempos, tiveram melhor poder aquisitivo e assim puderam construir algumas casas, né, em porte maior e melhor, e hoje vivem uma outra realidade. Porém, né, com a aprovação da Lei Complementar 305 de 2012, que estabelece alguns critérios para isenção, essa semana um cidadão me procurou, o mesmo recebe um salário mínimo de aposentadoria por invalidez.
e a casa dele passa da metragem estabelecida nos critérios de isenção. Porém, há 36 anos, ele era isento, esteve isento dos impostos. Porém, essa casa, ele ganhou do sogro. Hoje, esse cidadão divorciado, sem pai, sem mãe, e ainda vive uma frágil condição financeira, e sem se enquadrar no perfil, ele estabelecendo para ser isento. Então, fica aqui uma sugestão para que haja uma flexibilização na cobrança e na concessão de isenção para alguns casos específicos, como é o caso desse senhor. Ele recebe um salário mínimo, ele precisou fazer um empréstimo para quitar algumas situações dele ali, hoje ele recebe menos de R$900 e ele já fez algumas visitas, algumas idas no setor de cadastro da prefeitura para poder resolver a situação dele, onde hoje ele tem que pagar quase R$400 por esses impostos, que foi até parcelado. A gente acompanhou ele ali, mas tem mês que falta até o dinheiro para o seu alimento, presidente. Então, de repente, que se discuta, até solicito aqui ao líder do governo, de repente se discutir uma emenda para esses casos específicos. Claro que não podem ser abertos nessas situações para todos, mas hoje ele possui uma casa com mais de 150 metros quadrados que não foi construída por ele. Ele recebeu, né, o sogro dele deu quando ele casou, hoje ele está divorciado, né, nessa condição frágil e com muita dificuldade para manter os impostos. 300 e poucos reais, já acumulou 2 anos e ele não tem como pagar e isso vai virar uma bola de neve. Então, se há a possibilidade de uma flexibilização na cobrança desses impostos, dessas situações. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Boa tarde, senhora presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham, um cumprimento especial a Johanna, que está mais uma vez acompanhando os nossos trabalhos. Senhora presidente, 2 assuntos, 2 temas que me trazem essa tribuna. O primeiro é saudar o Acélio, que fez um ótimo trabalho no período da pandemia, né? A gente tem que reconhecer o trabalho que ele realizou, e, ao mesmo tempo, ressaltar o nosso colega vereador, que assume a Secretaria de Saúde, que a gente realmente espera que essa mudança possa, de fato, resolver problemas graves que nós temos na saúde, né, vereador Daniel? Com relação aos médicos, com relação aos atendimentos, e a gente coloca uma grande esperança, né, no Arleu, para que isso, de fato, aconteça, coisa que, infelizmente, não foi resolvida ao longo do tempo, e a gente espera que, de fato, isso aconteça nesse momento. E o segundo tema tem muito a ver com o que a gente ouviu aqui agora há pouco, com relação ao sindicato. E eu acho legítimo, né, essa reunião, essa conversa, essa participação, esse envolvimento, para que as partes sejam ouvidas. Eu acho que todos... E eu gostei, confesso para a senhora, presidente, gostei da fala da Juscelia, no sentido de permitir trocar informações em relação a números, percentuais. Eu acho que é importante. Eu acho que essa casa tem que fazer essa participação, esse envolvimento, de fato, para juntar as partes, para que elas discutam. Isso não quer dizer que possa ser cedido ou não possa ser cedido, o projeto continua o mesmo. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer, sim, que ouvir as pessoas, dar a oportunidade ao contraditório, viu, vereador Giovanni? Eu acho fundamental. Eu acho que é necessário, justamente porque, de fato, é um momento importante, e aqui nós temos servidores nessa casa, vereadores que são vereadoras, que são servidoras e servidores, né, que sabem, de fato, que tem o sentimento, né, que nessa época, vereador Pierini, é fundamental discutir. Eu acho que faz parte do processo democrático, ouvir as partes, e não vejo problema nenhum. Né? Muito pelo contrário, incentivo, sim, que o debate seja instaurado, a discussão seja feita, para que todos possam, viu, vereador Nicola, líder, possam se manifestar acerca do assunto. Não sei se não foi ouvido, pelo que foi dito, não houve essa conversa, e não acredito também que toda essa discussão, né, tenha sido em vão e não tenha tido, pelo menos, a manifestação para se conversar, mas eu acho que isso precisa ser feito. Até para nos dar tranquilidade, segurança, na hora de a gente votar.
os projetos que já estão tramitando nessa casa. Ok, senhora presidente? Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Miguel Pierini. Presidente, eu preciso me retirar, então, conforme o artigo 85 da linha C do Regimento Interno. Atendido, senhor vereador. Obrigado. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenck. Presidente, demais membros da mesa, todos que nos assistem aqui no plenarinho, pessoal de casa, que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, colegas vereadoras e vereadores. Eu gostaria de registrar aqui a mudança, né, de comando hoje do 4º Batalhão de Bombeiros Militares de Santa Catarina e, claro, cumprimentar aí o novo comandante, Henrique Piovesan, e desejar a ele um bom trabalho. Silveira Piovesan, né? Isso. E também registrar aí a mudança também de comando da Secretaria de Saúde do município, que assumiu, então, o secretário vereador Arleu da Silveira. Desejo também a ele um ótimo, profícuo trabalho, assim como foi do nosso secretário anterior, Célio Casagrande. Eu gostaria de convidar a todos para que amanhã, a partir das 5 da tarde, assista o nosso Papo no Legislativo, que teremos a presença do pessoal da AMA e também da ONDA. A gente vai falar sobre autismo. Acho bastante interessante a gente continuar trabalhando esse assunto, porque é algo que estamos aí, né, com uma realidade bastante assustadora. É isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio de Oliveira. Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras que fazem presente nessa casa e ao público que nos assiste no plenário. Eu queria fazer aqui, na semana que vem, vou estar protocolando nesta casa, um pedido para o pessoal da Secretaria de Obras que fiscalize a Avenida dos Italianos, onde tem um certo trecho, uma obra da construtora Construfase, a qual vem trazendo alguns transtornos para a comunidade. Vou estar mostrando no vídeo aqui semana que vem e pedindo que o nosso secretário Tita Belov, que vem fazendo um belo trabalho, que dê uma fiscalizada nesta obra. Em seguida, também eu quero, há um tempo atrás, junto, acho que o vereador Márcio Darós, o vereador Miguel Perines, o vereador Badia, se eu não estiver equivocado, mais alguns, estivemos com o prefeito, uma inauguração de algumas ruas, em alguns bairros, e nessa passagem nós passamos pela Mina 4, bairro Renascer, a qual, junto com nós, o prefeito questionou algumas pessoas, moradores ali, cobraram o prefeito em algumas situações, e o prefeito pediu que o secretário Tita Belov desse atenção de algumas ruas que ficaram para trás, sendo a rua Antônio Delfino, bairro São João, a rua S10, SD, 1644, ao lado do Mercado Ferreira, e a rua Lorival Moreira, do bairro Renascer. Então, eu queria pedir com carinho que o secretário de Belov desse atenção para o pessoal, para essa comunidade, a qual foi a comunidade que o prefeito mais foi votado, presidente. Então, é merecido, né, essa atenção à comunidade Renascer. E aproveitando o espaço, também queria te parabenizar, aproveitando a fala do nosso vereador Júlio Kaminsky, pela atenção dada ao pessoal aí, né, que realmente eu acho que nós, sentar junto, nós vamos construir melhor, tá certo? Obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Declina. Com a palavra, a vereadora Roseline Luca. Questão de ordem concedida ao vereador Manuel Rosenck.
Essa questão de ordem, senhor presidente, apenas para me redimir de uma falha ontem com o vereador Zairo, esqueci de agradecê-lo pelo tempo cedido. Obrigado, vereador. Ok, vereador. Bom, boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, vereadoras, às pessoas que estão nos assistindo, tanto pelas mídias sociais quanto aqui presente. Eu quero colocar para esta casa um problema que está acontecendo com a educação de Criciúma. Até eu gostaria até que a vereadora Giovana Zanetti, que está lá no dia a dia da escola, que se tiver alguma coisa que não está certo, que até pode pedir uma questão de ordem e dizer. Desde o ano passado, que o processo seletivo, ele foi feito o edital do processo seletivo pela Secretaria de Educação. O Ministério Público pediu para fazer cancelou e pediu para fazer 2 retificações. A questão dos professores de educação física e uma outra questão que agora não estou lembrada. A Secretaria de Educação fez as 2 retificações, voltou para lá, e mesmo assim eles não estão permitindo que a Secretaria de Educação faça o processo seletivo para a contratação de ACTs. Pediram também no ano passado que eles não iriam fazer processo seletivo se o governo do município não fizesse um concurso público. Concurso público foi feito, foi chamado os servidores, nós acompanhamos, foi chamado professores, e agora o Ministério Público ele não está aceitando que o governo do município faça um processo seletivo. Quem trabalha com educação, e acho que vocês aqui também sabem, que quando se faz um processo seletivo para professor, não é para colocar o professor naquela vaga do efetivo, porque esse o concurso público colocou. Mas nós temos 95% da educação são mulheres, e as mulheres elas têm licença de gestação de 6 meses. E para colocar um profissional tem que ser um ACT, porque dali a 6 meses aquela profissional volta para o seu cargo. Existe licença-prêmio dentro da educação, são 3 meses. Então, tem que colocar um ACT, porque dali a 3 meses volta o efetivo para o seu cargo. Tem licenças de saúde, tem licença para cuidar de tratamento de filhos. Então, todos esses afastamentos, eles têm que ser colocados por um ACT que tem que ser substituído. E agora, sem processo seletivo, as nossas escolas estão com uma falta enorme de professores. E quem é que está sofrendo? Quem está sofrendo são os nossos alunos e também muitas pessoas desempregadas em Criciúma. Eu estou falando isso porque muitas pessoas me ligam pedindo emprego, porque como eu sou da educação, eles me ligam. Hoje eu disse para uma professora que me ligou, eu disse assim, mas olha, ela assim, não tem processo seletivo, nós estamos todas desempregadas e os alunos estão sem aula. E aí eu até disse, vocês também têm que cobrar, mas eu pensei, não, nós somos representantes deles. Então, eu pedi para a Ângela, que é a diretora da Câmara, para estar marcando uma reunião, pelo menos da mesa diretora com o Ministério Público, com o promotor e o juiz, para nós estarmos levantando essa bandeira, para nós estarmos ajudando e mostrando que processo seletivo não é para colocar no lugar de efetivo, e sim nesses temporários, para que a nossa cidade não sofra, a nossa educação não sofra como está sofrendo. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Boa noite a todos, senhora presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Eu trago 2 preocupações aqui nessa tribuna. Primeiro, com o baixo número de eleitores jovens, 16, 17 anos, vereador Salésio, que fizeram o seu título de eleitor. Eu trago alguns números aqui, me parece que a vereadora Giovana já fez alguma coisa nesse sentido, tem vários candidatos, inclusive, aqui, e nós precisamos que até o dia 4 de maio, esse contingente gigantesco participe, né? Use a sua cidadania, porque só o vigor da juventude que pode... na verdade, isso também é um passo didático para a própria cidadania deles, né? Então, no mês de fevereiro,
o Brasil teve o menor número de jovens aptos com esse documento, em torno de 830 mil jovens, num universo de mais de 6 milhões, que poderiam ter o título de eleitor. Isso dá mais ou menos 17,5% do total. E houve agora em março um aumento de 26%, porque artistas fizeram uma campanha nesse sentido, de trazer a juventude para o processo político. E quando, na verdade, vereador Toninho, esse é um papel nosso, dos agentes políticos, né, de buscar esse cadastro eleitoral. Na verdade, então, foi feita uma apuração que revelou que em uma década o número de adolescentes de 16 e 17 anos que solicitaram o primeiro título caiu 82%. Então, há também um desinteresse da própria juventude em participar do processo político. Em Criciúma e região a situação não é diferente, nós vamos atrás desses números de Criciúma e da região, para trazer os colegas, e para então participarmos desse processo, cada um, de convocação, né, desse público, para que faça o seu título de eleitor. O prazo, eu repito, é 4 de maio. Nós temos um mês para isso. Eu fiz um segundo ponto, senhora presidente, uma análise rápida dos 3 projetos com relação aos servidores. Então, primeiro, fazer um apelo para que haja um gesto civilizado, né, de conversa, de negociação. Isso faz parte do processo democrático e quem é democrata faz isso. Os 3 projetos eu não tenho nenhuma objeção ao PE 30, né, até porque ele não diferencia, não discrimina ninguém. O segundo projeto, eu levantei aqui que o cupom alimentação é de R$ 450 para quem é da base e R$ 192 para quem tem uma escolaridade maior, quando, na verdade, não existe relação entre a escolaridade da pessoa e a necessidade de alimentação, não existe isso. Eu pesquisei a lei anterior do cupom alimentação, não tinha essa diferenciação. Isso pode gerar um passivo trabalhista e dor de cabeça para os futuros prefeitos, que quem ganhar menos certamente vai ganhar na justiça, né? Por último, o PE 29, que trata da reposição da inflação pelo NPC do último ano. Não há como, né? Os números já foram apresentados, toda iniciativa privada, Toninho, deu, além da inflação, ganhos de produtividade, enfim, ganhos reais. Não podemos participar, nós aqui, do arroz salarial, né? Então, no mínimo, o parcelamento desses dois períodos. Vereador. Estou concluindo. Então, na minha opinião, deve ser revista essa cláusula e, pelo menos, com parcelamento. Muito obrigado. Okay. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Senhora presidenta, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, aqueles que nos assistem aqui. Comigo tá, é sempre assim, já não tá? Aqueles que nos acompanham aqui na tribuna e de maneira virtual também. Bom, eu vou manifestar não só a minha opinião e também agradecer à presidenta por ter aceito, dessa vez, acolher os servidores e ouvir esse contraditório, como muito bem pontuou o vereador Júlio Kaminski. Não é a primeira vez e tenho convicção de que não será a última, porque em outros tantos momentos, eu acho que o maior constrangimento que a gente já passou talvez tenha sido esse. E não porque saímos aqui para ouvir o que eles tinham para dizer, é porque já era para ter conversado lá atrás, antes de chegar o projeto para casa. Isso teria poupado a gente. Como veio a reforma da Previdência, como vieram outros tantos projetos sem conversar com a sociedade, sem conversar com os movimentos que se organizam em torno das pautas e bandeiras. Isso é uma prática já conhecida do Executivo. Agora, o que a gente pode e deve fazer, líder do governo, é minimamente retirar, e peço aqui que retire os projetos para que a gente possa novamente voltar à mesa de negociação para que os servidores não saiam prejudicados por uma simples falta de diálogo. Em outras situações, quando o prefeito ou foi homofóbico ou foi machista comigo, que eu expus aqui para vocês, eu nunca vi nenhum movimento dessa casa, inclusive, se manifestar. E acho que errei, presidente. E não tem outra oportunidade de ter cobrado a posição dessa casa. Acho que o que a senhora fez ali foi ter posição e criar independência. Ouvir quem pensa diferente para criar condições de construir uma cidade melhor para todo mundo. Porque se o servidor entrar em greve, nós estamos ferrados.
Desculpa o tom da palavra. Nós vamos ter que dar satisfação para a população na rua. Essa é a grande verdade. Ah, mas servidor, existe uma tendência, um movimento de desmerecer os servidores. Não, porque só tem, acho que o prefeito fala muito isso, só tem 1% de servidores, porque que a população vai ter que se prestar a isso. Mas é 1% que toca as salas de aula, que toca as salas de vacinação. E aí, para completar, senhora presidente, eu preciso fazer uma retificação, mas com todo o respeito que tenho sobre a senhora. O Ministério Público não tem autonomia sobre o Executivo. O Ministério Público não tem autonomia para proibir o Executivo de abrir um processo seletivo correto. Se está abrindo errado, precisa responder e precisa corrigir. Como em outras cidades aqui da região, inclusive, já tem editais suspensos. Então, está faltando professor em sala de aula e a responsabilidade é também do Executivo, sim, porque não se comprometeu com essa solução antes do momento acertado. As aulas já voltaram 100% e a gente está falhando nesse sentido. Não adianta a gente botar no colo do Ministério Público e eu me coloco à disposição para ir também presencialmente junto ao promotor e essa casa, se assim tiver possibilidade, para conversar um pouco sobre essa situação e compreender, né? Porque eu acho que a responsabilidade, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Os alunos estão passando dificuldades em sala de aula porque não tem professor. É isso, obrigada. Terminado o horário político, questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhora presidente, nós vamos fazer a entrega da moção de aplauso para a Unisat, que agora está agendado para as 19 horas, então justifico minha saída baseado no artigo 85, a linha C, para essa ação. Atendido de plano, senhor vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Presidente, minha questão de ordem também é pedir também a minha dispensa, justificando a minha saída, que a gente também é o autor da moção de aplauso, vamos entregar agora para a universidade, justificando no artigo 85, a linha C. Obrigado, viu? Atendido de plano, vereador. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 147/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, com parecer da CCJ pela legalidade e constitucionalidade. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe: a. Existe interesse do município de Criciúma em criar programa de internação involuntária para dependentes químicos. B. É de interesse do município levantar estudo para implantar esse programa através de participação da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Jair Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite a todos, shalom a todos. Senhora presidente, esse requerimento que eu fiz tem como base a cidade de Chapecó, o prefeito João Rodrigues, que até eu pedi assessoria minha para entrar em contato com a assessoria do prefeito de Chapecó para ver o amparo jurídico para que ele implementou na cidade de Chapecó a internação involuntária. A internação involuntária é importantíssimo também na nossa cidade. Nós pegamos algumas informações, por exemplo, aqui no Centro Pop, a respeito dos moradores de rua. No máximo, o vereador Júlio Kaminski, são 10 moradores de rua. São considerados moradores de rua porque não têm realmente a sua moradia, não tem família. A maioria que nós temos aqui na cidade são dependentes que têm moradia, que têm família, mas, infelizmente, por causa da dependência química, por causa dos vícios, eles abandonaram sua família, eles abandonaram o seu lar e vivem aí
nas ruas, muitos deles furtando, né? Eu falo porque aonde eu resido, roubaram ali uma cerca que eu fiz de alumínio e foi um dependente químico para sustentar o vício. O que nós temos feito, a maioria de nós, e falo, senhora presidente, com alguém que tem um centro de recuperação há 7 anos e já passou por ali mais de 600 dependentes químicos, mas o centro de recuperação, as clínicas terapêuticas que existem na cidade, as pessoas não são obrigadas a ficar ali. Eles vão ali, ficam 15 dias, ficam um mês e saem dali e voltam para o mundo das drogas. Essa internação involuntária, eles são obrigados a permanecer numa clínica com todo o amparo de profissionais durante o período de internação, período de reabilitação. É lógico que o prefeito, quando eu solicitei aqui a Secretaria Social e Saúde, porque vai envolver, como o município de Chapecó, um orçamento para que eles comprem essas vagas nessas clínicas, né, de internação involuntária, e são um valor significativo, mas o município, o governo federal tem recurso também para poder sustentar. Está lhe passando a imagem justamente como que se encontra hoje em nosso município os dependentes químicos, as pessoas viciadas. E nós simplesmente estamos cruzando o braço e vamos dizer o que eu não vou levá-los para uma clínica. Eles estão morrendo ali, eles estão pedindo ajuda, eles estão pedindo socorro, a família deles estão pedindo socorro por uma internação involuntária. E nós simplesmente estamos deixando essas pessoas aí nas ruas, furtando para sustentar o vício, e nós estamos cruzando o braço. Então, a internação involuntária não é uma punição para eles, porque eles não têm condições de decidir nada. Eles não têm condições, senhora presidente. Eles não têm condições. O psicológico deles está afetado. As drogas já afetou. A família está pedindo. Hoje, em Chapecó, a família está aplaudindo o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, pela implementação. Isso vai tirar as pessoas justamente das ruas. E mais do que tirar da rua, é dar um tratamento digno para essas pessoas. Não é uma punição, mas é salvação dessas pessoas. Porque do jeito que eles se encontram, quanto tempo eles vão durar na rua? É meses? É anos? Não padece só eles, a família inteira deles padece também. É isso, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente. Eu preciso reforçar esse pedido do vereador Jair Augusto Alexandre, até porque chegou também, pastor, demandas nesse sentido de pessoas que não sabem mais o que faz. A mãezinha está lá, já internou, não deu certo, não ficou, correu, fugiu, vem para dentro de casa, quebra tudo que tem dentro de casa, e tem boletim de ocorrência, e manda, Juarez, me ajuda, faz alguma coisa. Fiz contato com o secretário Bruno, secretário, olha, Juarez, a gente vai fazer aí 3 ou 4, porque tem que ter autorização do médico e tal, mas 3 ou 4, não é nada. Não é nada. Tu anda nas sinaleiras, o cara está ali, é um zumbi ali naquela sinaleira. Não tem mais, não consegue mais. Então, precisa realmente de uma medida como essa. Eu acho que a internação involuntária é um caminho correto. Eu acho que o prefeito precisa atender esse pedido. Era isso, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 161 de 2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Londardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe qual é o protocolo de reserva dos parques do município de Criciúma para a realização de eventos. Se não há
existe a possibilidade de criar uma resolução para facilitar esta demanda? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora, Giovana Mondardo. Senhora presidente, nobres colegas, eu faço esse requerimento porque não foi a primeira nem a segunda, e o segundo relato que a gente recebe das pessoas que tentam minimamente ou se apresentar nos parques da cidade ou reservar para algum tipo de atividade. No último final de semana, a gente organizou um festival de mulheres junto com uma produtora aqui da nossa cidade, que teve muita dificuldade. Quem acessou foi a produtora, muita dificuldade para reservar o parque, para a utilização somente do palco, né? Porque o parque é público, afinal. Então, não existe uma resolução, um critério. Bom, onde que eu assino, né? Então, cada vez que vai ser procurado o parque ou uma praça para utilizar, tem um critério e uma rotina diferente de adaptação. Fica à mercê também dos critérios políticos, muitas vezes, porque foi muito, muito difícil para alugar não, porque não paga, né? Somente para a utilização desse parque no final de semana, como já foi em outras oportunidades. Mas a gente também recebeu relato que nas praças isso tem acontecido com uma certa frequência. Isso fácil, principalmente, né? É uma discussão que eu trago, pode parecer uma coisa frágil, como se não fosse nada, né? Mas é relevante sim para os produtores culturais, para os músicos, para os artistas das nossas cidades que vivem disso, que vivem, às vezes, da doação das pessoas que passam por ali, da solidariedade, para uma moedinha, uma coisa ou outra. E olha que a gente está falando de pouca coisa, mas quando a gente fala de produção cultural, a gente está falando sobre girar a economia de verdade. E acho que o uso dos parques e praças da nossa cidade precisa minimamente passar não só por essa discussão de ter uma resolução, não é engessar o processo, não é isso, mas é também poder garantir que não fique à mercê das opiniões e decisões políticas do uso ou não uso de um espaço que é público e quem pagou foi cada um de nós. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 311/2022, da autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Reparos na pavimentação da Rua Desembargador Pedro Silva, de frente ao Bistec Supermercado Centro. Requerimento número 162/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se a previsão de pavimentação e conserto na Rua Vitor Hugo, no bairro Santa Bárbara, se sim, quando? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 163/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a possibilidade das pessoas que possuem fibromialgia serem inseridas no grupo prioritário de atendimento de serviços em Criciúma? Se sim, existe algum prazo? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Giovana Mondardo. Nobres colegas, esse requerimento vem não só em decorrência da gente ter conseguido, né, alguns anos atrás, abrir junto à universidade o ambulatório, né, de fibromialgia, que basicamente é o atendimento a essas pessoas que sentem dores no corpo, em especial na musculatura, e que passam muitas dificuldades, seja no transporte coletivo, nas filas de banco, enfim. E existem, não só em outras cidades, mas uma lei federal que garante a prioridade para esse grupo. Né? Então, a gente está questionando o município se há a possibilidade da gente inserir e ter essa garantia, né? Desde que tenha aí um comprovante ou um laudo médico, a gente pode avaliar o melhor jeito disso ser comprovado, mas também que possa dar qualidade de vida para essas pessoas. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Toninho, da Embralite.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, quero primeiramente parabenizar a vereadora Giovana Mondardo pelo requerimento. Eu fui procurado pelo grupo de mulheres que sofrem de fibromialgias e eu não tinha todo um conhecimento sobre esse assunto e me lembro que o vereador Ariel da Silveira, hoje nosso secretário da Saúde, entrou com um projeto nessa casa o ano passado, se eu não me engano. As carteirinhas. E nós, no dia 12 de maio, vai ser o dia que vai ser em homenagem a esse segmento aí em todo o Brasil. E nós, no dia 10 de maio, nós vamos ter aqui uma tribuna livre que eu consegui para que eles venham fazer uma exposição, até porque essa doença ela é desconhecida por muitas pessoas. Vai ser uma maneira de nós pegarmos, vereador Jair. Nós vamos fazer um movimento no dia 14 de maio, na Praça Nereu Ramos. Sentei com o secretário da Saúde, hoje o Areu, antes foi o Acélio, agora no segmento com o Areu, com a Unesc, a Comissão de Saúde desta casa, nós vamos convocar também para uma reunião, e nós vamos, inclusive o seu irmão, o Zalmir hoje participou de uma reunião comigo na saúde, e ele vai também intensificar os trabalhos na Praça Nereu Ramos, com barracas, vai contratar uma banda para agitar, para nós fazermos um movimento, para que as pessoas que sofrem dessa doença, que às vezes desconhecem, passar a ter um conhecimento para se avaliar em si próprio o que está sentindo, porque tem muita gente que não sabe que sofre de fibromialgia. Então, seria uma forma de nós pegarmos e fazer esse movimento e parabenizar, fazer com que o município realmente tenha uma participação mais efetiva sobre esse segmento. Eu fui informado nessa reunião que eu participei de que o ano de 2021, 4 pessoas aqui em Criciúma que sofrem de fibromialgias se suicidou. É uma doença, diz que é terrível, é uma doença que tem 18 pontos no corpo da gente que sofre essas dores aí e que realmente as pessoas não são fáceis. Até inclusive um relato de uma senhora que faz 3 anos que não consegue dormir com o seu esposo porque até o ronco dela atrapalha o problema de saúde dela, que é de fibromialgia. Você vê como é complicado. Então, seria uma maneira das pessoas passarem a ter um conhecimento maior sobre esse problema de saúde. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 312/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, substituição das redes de proteção da quadra de vôlei de praia no Parque Municipal Prefeito Altair Guide. Indicação 313/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, pintura da faixa amarela indicativa de cruzamento na Avenida Centenário com a Rua Imigrante Zanetti, bairro Pinheirinho. Indicação 314/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, colocação de tampa de boca de lobo localizada na Rua Marechal Rondon, de frente ao número 45, bairro Comerciário. Indicação 315/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, instalação de placas de lombada na Rua José Serafim Ferreira, de frente à casa número 168, bairro Vila Zuleima. Requerimento 164, de autoria do vereador Miguel Pierini, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe planejamento para a revitalização com capeamento de asfalto na Rua Fátima Biava, bairro São Marcos. Em caso de resposta positiva, é possível informar a data do início da obra? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 316/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, substituição de lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública localizados em toda a extensão da Rua Custódia Nunes, bairro Mina União. Indicação 317/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, patrulhamento e colocação de material adequado na Rua Darcy João Bianchini, bairro Mina União. Requerimento 165/2022, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti,
envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de realizar a manutenção dos equipamentos dos espaços PETs localizados no Parque Altair Guide, Parque das Nações, Parque dos Imigrantes. É possível disponibilizar assentos nos respectivos espaços para que os frequentadores possam ficar melhor acomodados? O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora autora Giovana Benedetti Zanetti. Boa tarde, presidente, nobres colegas, vereadora, ao público que nos assiste aqui em casa. Enfim, eu fiz esse requerimento porque eu recebi vídeos de umas pessoas que frequentam este parque. Na verdade, os vídeos são do Parque Altair Guide. E, na verdade, as pessoas têm um espaço muito legal, que foi feito em todos os parques, esses espaços PETs, e a gente sabe que os PETs estão cada vez mais aumentando, né? É bem importante ter esses espaços nos parques. O pessoal acha legal, mas só porque a gente percebeu, e a pessoa me chamou a atenção, em que não tem espaço para as pessoas que levam seus pets, porque eles deixam ali soltos. Eles ficam ali brincando uns com os outros. Só que não tem espaço para as pessoas que levam os pets ficarem sentadas. Então, seria esse pedido de colocar mais bancos e também da manutenção. A gente percebeu pelo vídeo que as pessoas estavam sentadas dentro dos tubos, em cima dos tubos de concreto, que, na verdade, aí acaba, de repente, danificando os próprios parques. Espero a aprovação dos colegas. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 318/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, reparo na pavimentação asfáltica da rodovia Arquimedes Naspolini, de frente ao número 1481, bairro Naspolini. Indicação 319/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, revitalização da pavimentação asfáltica da travessa Coam, bairro Naspolini. Requerimento 166/2022, de autoria dos vereadores José Paulo Ferrarese, Manuel Rosengue da Silva e Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quais as especialidades cirúrgicas estão abrangidas pelo sistema de regulação estadual e ou municipal. Outro sim, quais as providências estão sendo realizadas para atender a demanda de pacientes. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, em especial a Comissão de Saúde, na qual pertence a vereadora Giovana Mondardo, vereador Toninho da Figueira, Antônio da Figueira e vereador Manuel Ozengue. Estamos discutindo sobre saúde e sempre ouvindo pacientes, caminhando junto com pacientes, e às vezes a gente que pensa que tudo é de responsabilidade do Estado, que o Estado tem um contrato com o município e o Hospital São José. Na verdade, semana passada, e venho correndo junto com esse paciente, passou pelo anestesista, dezembro de 2020, no Hospital São José. Mas por que não é feito? Pois passou em 2020 pelo anestesista e ainda não aconteceu. Peguei o paciente e fui no Hospital São José, saber o que é que está acontecendo. Falei com a Jusce, muito atenciosa. Disse, Paulo, mas urologia não tem no contrato com o Estado, é uma compra do município. Mas parece que quem regula é o Estado. Mas não, se o município compra, quem regula não pode ser o Estado. E fui atrás para conhecer. Peguei o paciente e fui até a gerência de saúde, falar com a Isabel. E a Isabel nos atendeu, as outras profissionais não estavam no momento, mas foi muito claro. O município faz essas compras dessas cirurgias, com o médico aqui que trabalha no centro cirúrgico do Hospital São José, e só quem não regula, o Estado não regula, o Estado autoriza essa cirurgia. É lançado no sistema,
o Estado autoriza a cirurgia. Quer dizer que ele não regula, nós não enfrentamos outras filas com outros municípios, apenas passa lá para ver se está tudo certinho para o Estado autorizar. E como esse paciente está 1 ano e pouco, passou pelo anestesista e não faz a cirurgia, é um compromisso do município chamar o médico, ver o que está acontecendo, se comprou do hospital, o que está acontecendo com o hospital, para realmente esclarecer para o paciente, esclarecer para nós vereadores, que somos representantes da sociedade, e por isso esse requerimento. Nós temos que saber o que está contratado de cirurgias no contrato com o Estado e o Hospital São José. E o que não está contratado, que o município tem comprado aí, tem feito para comprar esses procedimentos cirúrgicos. É por isso que fizemos esse requerimento, eu acho que é um requerimento muito claro, que a gente vai saber. A cirurgia de urologia não é compromisso do Estado, sim do município, não está no contrato do Estado. E dá para nós dividir isso, e para todos nós, vereadores, conhecer um pouco do que se trata a saúde, os contratos que nós temos com o Hospital São José a nível de Estado e também de município. Obrigado, senhora presidente, muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 167/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de mudança no sistema de agendamento na unidade de saúde do bairro Vila Zulema. 2. A possibilidade de aumento no número de médicos para atender essa comunidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor Jair Alessandro. Senhora presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, parece que esse é um problema que nós enfrentamos algum tempo atrás, ali na unidade de saúde do bairro Santo Antônio, que eu citei aqui também, ocupei plenário, e novamente agora na Vila Zulema. O cidadão vai lá na unidade, a pessoa não atende, tem que chegar para o lado de fora, ligar, e aí fica aquela novela, né? Não consegue fazer o agendamento, mesmo tendo condições de ser atendido ali pelo médico. Isso aconteceu na unidade de saúde no bairro Santo Antônio e agora na Vila Zulema. Então, o que a gente está solicitando aí, senhora presidente, e o Acélio esteve aqui e falou que ia fazer a mudança. E agora é o vereador Arleu que assumiu aí a Secretaria de Saúde. Creio que é isso urgente, fazer esse tipo de mudança. A população precisa ser atendida e muitos da população não entendem nada de sistema, nem mesmo de celular, de ligar. Tem que ver um sistema mais simples de atender as pessoas. Nós encontramos gente aí sem informação nenhuma de tecnologia, senhora presidente. Então tem que ter um sistema que possa atender essa população também. E o número de médicos, citamos aqui, médico que está faltando, enfermeiro. Eu acredito na capacidade do Arleu, que assumiu a Secretaria de Saúde, porque realmente se tem uma área que é um grande desafio em Criciúma, é a questão da saúde. E precisa ser melhorado. Precisa ser melhorado, mas com uma urgência, senhora presidente. A população está clamando por atendimento. Era isso, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereador pastor Jair, parabéns aí por esse requerimento. Sabemos da necessidade de médicos no nosso município e a contratação e o desinteresse, não há interesse dos médicos a trabalhar no município de Criciúma. Além disso, às vezes nós temos outro enfrentamento à dificuldade de pacientes ainda no nosso município. Pandemia já passando, já está muito tranquilo e ainda, às vezes, tem muitas unidades no telefone, atendendo o telefone.
que realmente uma própria enfermeira de dentro da unidade de Santa Luzia, ela disse que o paciente chegou lá para tentar buscar um atendimento, um número, e ela disse, não, é por telefone. Mas eu estou aqui agora, como é que eu... E a própria enfermeira ajudou ela a fazer a ligação, e ligou 32 vezes de dentro da unidade, os telefones estavam ali. E não conseguiu ligação. Então, isso não é distante, sabe? É dentro da unidade. Não conseguiu ligação. E eu acredito que não dá mais. Foi pedido várias vezes, mas graças a Deus a pandemia aqui em Criciúma está muito boa. Agradecemos a administração municipal. O vereador Kaminski pediu uma parte, pode ir lá, Kaminski. Vereador Kaminski, e em seguida pode você também, sem problema nenhum. Mas é isso, acho que vamos dar as mãos, acreditamos no Arleu, né, e eu sei que o ACL fez um bom trabalho, a demanda era bastante. Você da parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Eu poderia mostrar aqui, ó, cópia de todas as ligações de pessoas que fazem esse contato com as unidades de saúde. Está aqui, ó, sem resposta, não atende, não dá retorno, o telefone tá no gancho normal, não atendem. Outras unidades, não é só a Vila a Zulema, não, é outras. Todas as unidades estão reclamando, as pessoas estão questionando isso. Pior ainda, tu chega, tem uma pessoa ali dentro, tocando, ligando, sabendo que o telefone está tocando e ninguém dá atenção. É aquilo que eu falei anteriormente, no meu horário. Infelizmente, isso não é de agora. Isso está acontecendo com muita frequência. Verdade. A questão dos médicos, a questão... Cara, é lamentável. Eu volto a frisar, o atendimento para a pandemia foi ótimo, mas para o resto não funcionou até agora. Precisa de atenção. As pessoas querem atendimento. É isso que as pessoas estão pedindo. Verdade, atenção. Vereador. Obrigado. Você é da parte do vereador Joré de Jesus. Obrigado, vereador Paulo. Parabenizar o vereador Jair pelo requerimento. E não é diferente da unidade lá no bairro Ana Maria. Teve uma sexta-feira que eu fui lá e fiquei sentado do lado da menina que fica no telefone. Tadinha, ali atendendo o telefone, só que tem uma galera ligando e não consegue. Não tem jeito. Liga e não consegue. E ela está ali, atendendo. O David já esteve aqui falando que realmente tem um problema e já mandei, passei para ele essa situação e não, a gente está resolvendo, mas não resolveu. Ainda tem essa situação. Inclusive agora, essa demanda acabou abrindo agora um trabalho social. Tem pessoas lá no bairro que agora estão se voluntariando. Não consegue ligação, não, eu vou te ajudar. Daí ela fica no telefone uma manhã, porque ela tem tempo. Então ela, eu vou ligar lá, o Paulo, consegui marcar para ti. O Márcio, consegui marcar lá para ti. Então ela fica lá, o período que for necessário para conseguir, porque tem pessoas que não têm tempo, tem pessoas que não conseguem utilizar a própria plataforma. Então era isso, eu acho que é uma demanda que não é só localizada, é na cidade. Verdade, vereador. Eu já falei aqui nessa tribuna e vou repetir mais uma vez. Tinha uma senhora em Santo André que ela ligou em 4 da família tentando ligar e não conseguiram, em 4, até a patroa dela entrou no jogo. E na outra semana, mais 4 da família ligando, não conseguiu. E ela vinha na UPA, deram um medicamento, apertou, voltou para a UPA, ela estava com pneumonia. Então, realmente, se fosse um problema grave de morrer, porque a pneumonia às vezes traz a morte, a consequência da pneumonia traz a morte, ela tinha morrido. Então, esse olhar, não dá para ficar mais esperando que alguém ligue para marcar um número. Eu acredito no vereador Arleu, também acredito no vereador Acélio, no vereador Acélio, no secretário Acélio, sempre trabalhou muito, mas acredito que ele vai fazer visitas e vai convidar os vereadores para acompanhar. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 168/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe a possibilidade de colocação de lombada na rua Luiz Manuel Rodrigues,
no bairro Imperatriz, em frente ao número 245. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Indicação 320/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, instalação de placa de sinalização indicativa pare na rua Ilho Zanetti, bairro Imperatriz. Requerimento 169/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de colocação de lombada na rua Rafael Custódio Vieira, número 15 metros antes da rua Lourenço Zanetti Neto, devido à alta velocidade em que os veículos transitam nesta rua. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 171/2022, da autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto de revitalização do capeamento asfáltico da rua Orleans, bairro Maria Céu, principal acesso ao residencial Moradas da Colina, se existe, quando será realizada a revitalização. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 172/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações, pois, devido às fortes chuvas, a praça e o campo do bairro Imperatriz estão debaixo d'água. Não existe rede fluvial na praça e no campo de areia do bairro Imperatriz. Existe algum projeto para a construção de rede fluvial para este bairro? Caso exista, quando será realizado? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor Jair Alexandre. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, é rápido mesmo, só foi uma solicitação do presidente do bairro, o seu Edir Martins lá, que solicitou para que nós pudéssemos fazer essa solicitação junto ao Poder Municipal. Era isso, senhora presidente, espero a colaboração de todos vocês e a aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente e não havendo matéria para a ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum para fins de registro de presença. Confirmado o quórum e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 11/4/2022, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.